Você já ouviu o termo pecado original? Será que eu e você estamos incluídos nesse termo? E se sim, quais são as consequências disso? Esses e outros assuntos nós vamos tratar no vídeo de hoje no canal Pão Vivo. Se você é novo aqui, por favor se inscreva, assista ao vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais e eu tenho certeza que a cada vídeo a sua fé está se tornando inabalável. Tópico: o homem e as duas árvores. Após criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, como descreve Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9. Abre aspas. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fecha aspas. No meio desse jardim, colocou a árvore da vida. Isso é uma clara indicação que a sua vontade era que a árvore da vida fosse o centro, não só do jardim, mas também da vida do homem. Por meio da árvore da vida, o homem receberia a vida divina e viveria por ela. Havia, contudo, outra árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para compreender o plano de Deus na Bíblia, precisamos ter clareza sobre essas árvores e o que elas representam. Deus colocou o homem diante delas e os instruiu a ser muito cuidadoso quanto à sua escolha, pois era questão de vida ou de morte. Simplificando, Deus por um lado como fonte de vida e Satanás do outro lado como fonte de morte. É representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio dessas duas árvores, neutro e com uma decisão a tomar, estava o homem. Tópico: a tentação de Satanás. Vemos no relato em Gênesis 3 que antes do homem comer da árvore da vida, Satanás aproveitou a primeira oportunidade e seduziu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abre aspas. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus lhe disse? Não comereis de toda a árvore no jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Fecha aspas. Satanás sabia que precisaria ser astuto para ser ouvido, e que aparência e discurso eram importantes para iludir Eva. E fez isso com o primeiro casal da humanidade, e ainda hoje segue procedendo da mesma forma. Em Apocalipse 12, 9, a descrição de Satanás é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi exatamente o que Satanás fez com Adão e Eva, seduziu-os. Ele não só tentou Eva, mas a seduziu com aparência e discurso. Para a sedução surtir efeito, esses dois itens são fundamentais. Hoje, todos temos medo de cobras, mas pela escolha de Satanás e pela reação de Eva, tudo indica que a aparência da serpente não era tão assustadora assim. Veja esse versículo em 2 Coríntios 11, 14. Abre aspas. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Fecha aspas. Precisamos tomar cuidado com as coisas que desejamos, pois para seduzir-nos, como fez com Eva, Satanás pode se transformar até em um anjo de luz, algo aparentemente belo, correto e bom. Com seu discurso, Satanás convenceu Eva a comer o fruto e também a oferecê-lo a Adão. O diabo começou fazendo perguntas, ou seja, tirando Eva do terreno da fé e levando para o terreno da razão,
onde conseguiria plantar dúvidas sobre o que Deus tinha dito. Satanás chegou a mentir ao afirmar que eles certamente não morreriam se comesse daquele fruto. Depois colocou em dúvida o propósito de Deus, dizendo que o caminho para que o homem se tornasse como Deus era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não da árvore da vida. Note que hoje a estratégia de sedução de Satanás conosco segue a mesma linha. Primeiro, aparece com boa imagem, algo desejável e aceito por nós. Então começa a falar sutilmente e coloca em dúvida a palavra de Deus. Depois, mente e deturpa o plano de Deus em nossa vida. Nos confunde, invertendo a bênção e a maldição. Ele sempre tenta nos tirar do terreno da fé e da obediência a Deus para nos levar para o terreno da razão, onde consegue deturpar o que Deus disse e o que Ele quer fazer. Tópico: o exercício da alma. Essas duas estratégias da serpente atingiram o alvo desejado. A alma de Eva se abriu. Vimos na lição passada que nossa alma tem 3 partes: mente, vontade e emoção. Satanás conseguiu que as 3 partes da alma de Eva se voltassem para a árvore do conhecimento do bem e do mal, como vemos em Gênesis 3:6. Abre aspas. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, isso corresponde à vontade. Agradável aos olhos, corresponde à emoção. E árvore desejável para dar entendimento, isso corresponde à nossa mente. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Fecha aspas. Com as 3 partes da alma de Eva ganhas pela sedução da serpente, o processo da queda foi desencadeado. A alma ordenou ao corpo, e este comeu o fruto. Assim como agiu no começo com Eva, ele sempre tentará nos tirar do espírito e nos levar para a alma, e se ganhar a nossa alma, terá pleno controle sobre nós. Tópico: Eva agiu por si mesma. O fato de Eva ter aceitado as palavras da serpente e tomado uma decisão sozinha, sem consultar ninguém, agindo por si mesma, nos traz uma grande lição. Quando foi até Adão, seu marido, ela não foi lhe perguntar o que achava, para ter comunhão com ele. Antes, como já havia comido do fruto, ela foi oferecê-lo a ele. Se Eva tivesse tido comunhão com Adão antes de comer do fruto sugerido por Satanás, as coisas poderiam ter sido diferentes. Isso também acontece conosco hoje em diversas vezes. Na maioria dos casos, quando somos enganados por Satanás, preferimos agir por nós mesmos, em vez de falarmos com Deus ou com algum irmão ou irmã a respeito de nossos desejos, sentimentos e dúvidas. Não podemos impedir que um pássaro sobrevoe nossa cabeça, mas certamente podemos impedir que faça um ninho sobre ela. Satanás pode e vai nos tentar, mas, ao nos voltar para o nosso espírito a fim de ter comunhão com o Senhor, impedimos que ele consiga atingir o seu propósito. Em 2 Coríntios 2:11 vemos: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Desígnio significa intenção, propósito. A intenção de Satanás é sempre nos afastar de Deus. Para isso, ele tentará de todas as formas nos tirar do espírito e nos levar para a alma, terreno em que conseguirá nos convencer em que tem razão. Tópico: os resultados da queda. Após o homem ter comido o fruto da árvore proibida, como resultado disso, várias coisas aconteceram com ele e com a terra criada por Deus. O primeiro resultado foi que sua alma foi poluída, corrompida e ocupada. A alma humana foi infectada e passou a ser independente. A vida da alma, que também conhecemos como eu ou ego. Em Mateus 16:24, vemos que o ego se tornou um obstáculo para que o homem siga o Senhor. Ele disse o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A expressão a si mesmo refere-se exatamente ao nosso ego, ou seja, à nossa vida da alma.
O segundo resultado foi o corpo do homem ter mudado em natureza. O elemento da árvore do conhecimento do bem e do mal, o elemento satânico, foi adicionado a ele, tornando-se carne. O corpo humano, originalmente criado por Deus, era puro. Entretanto, ele agora contém o elemento maligno de Satanás. Tal elemento maligno é o pecado que habita em nós e faz morada em nossa carne. Veja esse trecho de Romanos capítulo 7, verso 17 a 18. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A substância má, a natureza do pecado, contaminou o nosso corpo, tornando-o carne, cheia de maldade e concupiscência. Tópico: o homem caído. Nessa figura, podemos ver a representação de o nosso corpo, contendo corpo, alma e espírito. O corpo é a carne, a alma, o ego, e o espírito foi mortificado. Continuando nos resultados da queda, vamos ver agora qual é o terceiro resultado. O terceiro resultado foi que o espírito do homem foi mortificado, isolando-se de Deus e perdendo a sua função para com ele. Efésios 2:1 diz que antes de termos sido salvos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não estávamos mortos em nosso corpo ou na nossa alma, mas sim em nosso espírito. Estar morto significa estar sem função ou sensação. Quando foi mortificado, o espírito humano deixou de ter a habilidade de contatar a Deus e ter comunhão com Ele. O quarto resultado da queda é que o homem foi constituído pecador. Veja Romanos capítulo 5, 12 e 19. Abre aspas. Tanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Fecha aspas. Esses dois versículos deixam bem claros que todos fomos constituídos pecadores. O pecado já entrou em nós e tornou-se o elemento subjetivo em nosso interior. Assim, não somos pecadores porque cometemos pecados. Antes, pecamos porque somos pecadores. O quinto resultado foi a condenação ao homem caído. Romanos 5,18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O sexto resultado foi a introdução da maldição. Gênesis 3, 17 e 18. Por causa do pecado de um homem, toda a criação está sujeita à vaidade, gemendo e sofrendo angústias sobre a escravidão da corrupção. Romanos 8, 20 e 22. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Além disso, pelo suor do rosto, o homem obtém o pão por toda a sua vida. O sétimo resultado foi a expulsão do homem do paraíso. Gênesis 3, 23 a 24. O paraíso era a esfera de vida, que incluía a árvore da vida e na qual o homem receberia vida. Assim, ser expulso do paraíso significa ser levado para longe da esfera da vida. Oitavo e último resultado. O oitavo resultado foi a morte, Gênesis 3, 19 e Romanos 5, 12. Em primeiro lugar, o espírito do homem foi mortificado, e por fim, seu corpo morreria. Mediante a transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo, e a morte, através do pecado. A morte reina sobre todos os seres humanos, conforme vemos em Romanos 14. Assim, em Adão, todos morrem. 1 Coríntios 15, 22. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Jesus Cristo é o nosso Senhor.